Julgamento de Sete, Infância do Dunk e a Queda do Grande Dragão. Olá você, seja muito bem-vindo ao Ninho de Séries. Estou atrasado por aqui, o carnaval bagunçou um pouco o planejamento, mas irei comentar sobre o quinto e o penúltimo episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos. Então esse vídeo não vai ter enrolação, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito e deixa o like agora no comecinho porque me ajuda bastante na divulgação. E também siga o Ninho em todas as redes sociais para mais conteúdos de séries e cinema. Esse foi um episódio um pouco diferente dos outros, porque tivemos a primeira batalha de fato acontecendo e também tivemos um momento de flashback que acabou pegando ali boa parte do episódio. Diferentemente dos outros que a gente tinha literalmente um flash, nesse aqui tivemos muito mais tempo de tela para conhecer a infância do Dunk na Baixada das Pulgas e também como ele conheceu o Soarlan. Mas antes da gente entrar nesses pontos, bora falar um pouquinho sobre o nome desse episódio, que foi Em Nome da Mãe. E o que é que isso significa? A mãe é um dos 7 aspectos da fé dos Sete, que é a religião predominante ali em Westeros, e ela representa a misericórdia, a paz e a compaixão. E eu tô comentando isso aqui porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na análise. Bom, e a partir disso vamos começar comentando sobre as cenas do flashback, que ela começa ali pelo meio do episódio, depois que a batalha já começou, mas eu vou trazer agora pro início pra gente fazer a análise, porque ela tem alguns pontos bem interessantes pra gente conversar aqui antes de falar propriamente sobre a batalha. A gente tem aquela cena do Dunk e aquela amiga barra affair dele, que é a Rafe, saqueando ali alguns corpos que restaram da guerra que aconteceu perto de Porto Real. Dá até pra ver a Fortaleza Vermelha ao fundo. E eles estão ali tentando pegar metal, ferradura ou qualquer outra coisa que eles consigam vender pra ganhar ali um trocado. E o objetivo deles é conseguir dinheiro pra eles saírem da Baixada das Pulgas e irem em direção às Cidades Livres, que basicamente é como se fosse outro continente ali diferente de Westeros. E essa guerra em questão que acabou e a gente assiste ali é a Batalha do Campo do Capim Vermelho, que é a primeira rebelião Blackfyre. Ao todo foram 5 rebeliões que aconteceram e essa primeira ficou conhecida como a Batalha do Campo do Capim Vermelho porque foi uma batalha bastante sangrenta e é como se o sangue tivesse pintado o capim ali de vermelho. E por isso ficou conhecida por esse nome. E aí agora nesse episódio a gente consegue entender e ver de uma forma muito mais clara qual que é a realidade da vivência ali da Baixada das Pulgas. Um lugar bem ruim de se viver, onde tem brigas, roubos, muita sujeira. É a região mais pobre de Porto Real, então a situação lá é bem precária mesmo. E é lá onde o Dunk conhece o Soarlan pela primeira vez. Ele e a Rafe estavam ali encurralados no beco, e até a Rafe parte dessa pra melhor nessa cena. E um detalhe pra gente comentar aqui é que essa personagem da Rafe, ela existe nos livros, mas ela é um pouquinho diferente. Esse personagem não é descrito como uma mulher no livro, mas na série foi adaptada como uma menina e até um par romântico ali do Dunk. Mas só deixando claro que até essa cena da morte dela é algo exclusivo da série. Bom, mas eles estão ali encurralados e o Soarlan aparece para salvar eles quase como um ato de misericórdia. Ele começa lutando ali de um jeito bem torto, ele tava bêbado, mas de toda forma ele consegue ganhar essa luta. E um detalhe é que quando ele vai pra salvar o Dunk, ele grita em nome da mãe e começa a lutar. E aí é justamente essa questão da mãe que eu comentei sobre a fé dos Sete. O Soarlan, ele não precisava ter entrado nessa briga, mas ele teve um ato ali de compaixão por aquelas pessoas inocentes e ele decidiu lutar. Isso fala um pouquinho sobre essa questão do aspecto da mãe da fé dos Sete, que também é muito parecido com o juramento de um cavaleiro, sobre proteger os inocentes. Então foi muito legal assistir essa cena partindo desse ponto de vista. E esse ato de compaixão e misericórdia se repete também quando o Dunk está seguindo o Soarlan. Ele havia sido machucado na perna durante ali aquela encurralada e passou dias ali seguindo o Soarlan na chuva, no sol, e ele foi ficando doente, provavelmente por conta do ferimento infeccionado. E aí no momento em que ele cai, o Soarlan vai até ele, dá água pra ele e fala levanta, quase como um ato de misericórdia. E essa cena finaliza aí nesse momento de flashback e a gente retorna para a batalha ali pro julgamento de Sete, onde o Dunk está caído no chão. E quando o Soarlan fala levanta, é como se fosse uma imagem pro Dunk naquele momento da batalha, e aí ele retorna. E agora vamos falar sobre o julgamento de Sete, mas antes bora recapitular aí quem são os times de cada lado. Do lado do Aerion nós temos o pai dele, que é o Maker, o seu irmão Daeron, 3 cavaleiros da guarda real e o Stefan Fossway. E do lado do Dunk nós temos o Lionel Baratheon, o Raymond Fossway, o Robbie Risling, o Humphrey Harding e o Humphrey Bisbury, e pra fechar, o maior de todos, o Baelor Targaryen. Sobre a batalha em si, não existe uma análise muito profunda pra gente ter sobre ela, porque é aquilo mesmo que você assistiu. Cavaleiros arriscando a vida, lanças e escudos quebrados, muita porradaria, mortes, enfim, um caos. Mas foi muito legal assistir como essa cena ela foi construída. Aquele momento em que a câmera entra dentro do elmo do Dunk, a gente consegue ter como se fosse a visão dele naquele momento. Parabéns para a direção dessa série,
série que está impecável. E outro ponto pra gente analisar aqui é sobre a estratégia que o Baylor criou pra esse julgamento. O fato deles usarem lanças maiores pra eles conseguirem atingir o oponente muito mais rápido, né? Outro fato também dele ter ficado responsável por enfrentar os cavaleiros da Guarda Real. Porque, por juramento, um cavaleiro da Guarda Real não pode atacar um príncipe, né? Pelo contrário, eles juram proteger a coroa, proteger ali os Targaryens. Então foi uma estratégia bem inteligente o Baylor enfrentar a Guarda Real, porque ele sabia que eles não poderiam contra-atacar. Eles até poderiam se defender, mas atacar o Baylor eles nunca poderiam. E aí chegamos na cena que ninguém estava preparado pra assistir, que foi a morte do nosso príncipe Baylor Targaryen. E aí, pra quem não conseguiu entender muito bem com a sequência da série o que é que diabo aconteceu nessa cena, vou te explicar. O Baylor, assim como o Maker, ele foi pra Campina pra assistir o torneio de Valfreixo. Especificamente para assistir o seu filho Valar, né, aí participando do torneio. Por isso, ele não levou armadura, escudo, elmo, nada dessas coisas pra lá, porque ele não ia batalhar. Só que quando surgiu esse julgamento e ele decidiu lutar pelo lado do Dunk, ele precisava desses equipamentos, então ele pegou do filho dele. Então aquela armadura, o elmo, o escudo, tudo que ele estava usando ali naquele momento do julgamento era do Valar, não era dele. E a gente sabe que todos esses equipamentos de batalha são feitos meio que sobre medida ali para o cavaleiro. E por conta disso, o elmo que ele estava usando estava um pouco apertado. E quando ele leva aquela pancada na cabeça do Maker, parte do elmo entra na cabeça dele. E aí naquela cena final, quando ele tira o elmo, parte da cabeça dele sai junto com ele. E aí é quando ele morre. E até existe aí uma discussão entre os fãs do Cavaleiro dos Sete Reinos se realmente essa pancada que o Maker deu, que levou à morte do Baylor, foi de propósito ou se realmente foi um acidente ali por conta do combate. Coloca aqui nos comentários o que é que você acha sobre isso e também fala o que é que você achou sobre esse penúltimo episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos. No próximo vídeo eu venho trazer uma análise sobre o sexto e o último episódio já dessa temporada. Passou muito rápido, mas eu estou ansioso para assistir e vir aqui comentar com vocês. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação quando eu postar esse vídeo. E siga o Nil em todas as redes sociais para mais conteúdos de séries e cinema. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.